Nós cumprimentamos a Igreja de Cristo, a noiva do Senhor, com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu à Igreja de Corinto, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 51. É um texto, podemos dizer, emblemático, muito conhecido. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, juntamente com todo esse ministério. Temos recebido convite para estarmos em algumas igrejas e muitas delas já não têm mais esse espaço para ministração de estudo da palavra de Deus, e outras mesmas não têm nem mesmo uma escola dominical. São crentes que, na verdade, não têm raiz, não têm sustentabilidade nenhuma, e a maioria deles tem 20, 25, 30 anos, que já fazem parte de certas denominações e nunca tiveram o privilégio de ler a Bíblia por completa. Estou muito feliz com a presença da minha irmã, da Shirley e das minhas sobrinhas. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. E agradeço também ao presidente pastor José Augusto, que nos fez esse convite. Confesso que o meu coração se alegrou muito e se regozijou, porque para nós é sempre uma grande honra e uma alegria estarmos falando da palavra de Deus como ela é. E nós escolhemos esta carta para estarmos ministrando nesta noite, porque esta igreja, a igreja de Corinto, foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Era a igreja mais problemática que o Novo Testamento ela menciona. Então, nós teremos muita coisa a aprender com essa chamada primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele esteve na cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele esteve ali, implantou a igreja
ele morou um espaço de tempo com um casal chamado Priscila e Áquila. Depois Timóteo e Silas foram ali ajudar naquela obra e ele precisou deixar aquela igreja e continuar o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para implantar igrejas, ele foi chamado como apóstolo. E o chamado dele foi um pouco diferente da dos outros apóstolos, porque para ser apóstolo, no contexto neotestamentário, deveria ter estado com Jesus, mas o próprio Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. A localização desta cidade, ela ficava a 20 quilômetros a leste de Atenas, ocupava uma posição privilegiada, estratégica. Havia um golfo de cada lado. Essas informações, elas são muito importantes para nós. Por que nós colocamos ali 20 quilômetros a leste de Atenas? Atenas era uma das maiores cidades da época. Podemos dizer que era a capital da sabedoria. E tinha também um golfo de cada lado. A cidade de Corinto, ela tinha acesso via marítima, tanto para o lado da Europa, quanto para o lado da Ásia. E Paulo, ele entendia de estratégias de evangelismo. Ele sabia que se conseguisse alcançar a cidade de Corinto, ele iria também alcançar a Ásia e também a Europa. Você que tem aí um chamado da parte de Deus na área de evangelismo, você precisa também pedir estratégias a Deus para alcançar o máximo de vidas possíveis. Tinha o domínio de 2 rotas marítimas diferentes de comércio, facilitando a troca de mercadorias provenientes da Ásia Menor e também da Itália. Nós colocamos um mapa para os irmãos terem uma noção, é o mapa da 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu ali de Antioquia, passou por Tarso, Icônio, Troade, Filipos. Nós conhecemos a história de Paulo quando ele esteve ali na cidade de Filipos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, relata ali alguns acontecimentos bastante importantes. Ele esteve em Anfípolis, esteve também em Bereia, muito perseguido na cidade de Filipos. Quando ele esteve também em Bereia, os tessalonicenses foram lá perseguir o apóstolo Paulo. Ele esteve na cidade de Tessalônica, na cidade de Atenas e ali na cidade de Corinto, onde ele encontrou um povo que precisava e muito de ouvir o evangelho, de ouvir as boas novas. Era um povo que precisava ser libertado das amarras de Satanás. E quando Paulo ele sai da cidade de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso. Paulo ele estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu esta carta. O autor é o próprio apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja que está em Corinto. Então, nós vimos aí uma saudação dada por ele escrevendo esta carta. Os habitantes desta cidade, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Trazendo para o nosso contexto, ela poderia ser considerada como se fosse Nova York, ou Tóquio, ou Londres, que são as maiores cidades
E Paulo, ele sabia que se conseguisse alcançar ali os moradores da cidade de Corinto, o evangelho iria avançar com uma maior rapidez. A população era mais ou menos entre 600 a 700 mil habitantes. E 2/3 da população eram escravos. Essas informações, elas são muito importantes para nós entendermos esta carta tão belíssima, uma carta que contém bastante repreensão, mas é tão bom quando nós somos disciplinados. A palavra de Deus afirma que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele corrige aquele que ama e Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Então é bom nós sermos repreendidos e disciplinados também pelo nosso Deus. Moral e religião. Agora nós vamos ver, sabemos mais ou menos a quantidade de pessoas que moravam naquela cidade. 2/3 eram escravos. A maior parte dos habitantes também eram gentios. E agora nós vamos ver a moral e a religião. É muito fácil você conversar com quem tem uma moral, um caráter ilibado, aquela pessoa que você acha assim aparentemente que é correta. Agora você ter amizade ou querer uma proximidade com alguém que vive na imoralidade, as coisas se tornam muito mais difíceis. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu costumo dizer que quando eu olho lá para o mundo, eu consigo ver prostituta, eu consigo ver viciados, eu consigo ver homicidas, mas o olhar de Jesus é um olhar totalmente diferente. Quando Jesus ele olhou para a multidão, ele afirma que via ovelhas como que não tem pastor. Ou seja, um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de resgate, um olhar de salvação. E é este que deve ser o nosso olhar, o olhar da igreja. Corinto era uma cidade corrupta. O termo corintianizar significava entregar-se à prostituição. A imoralidade de Corinto estava ligada à adoração de Afrodite, deusa do amor sensual. No templo de Afrodite, ou Vênus, haviam mais de 1000 prostitutas cultual. Olha onde Deus foi enviar o apóstolo Paulo, num local totalmente corrupto, e a população já estava acostumada com a prostituição. Era a coisa mais comum daquela época. Havia no templo aí de Afrodite mais de 1000 prostitutas que ficavam lá à disposição de quem quisesse adorar esta deusa, e a prostituição fazia parte daquele culto. Haviam também vários templos dedicados a outros deuses. A Atena, que é conhecida como a deusa da sabedoria, Apolo, Hermes, Mercúrio. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Os coríntios, eles eram helenizados, eles eram impregnados da cultura grega, e eles atentavam muito para o panteão grego. Eles adoravam ali aquela multidão de deuses. Era uma coisa assim muito terrível para nós que não estamos acostumados a ouvir a respeito da mitologia grega. Isso até nos deixa um tanto espantado, mas nós, como igrejas do Senhor, precisamos aprender para entendermos e recebermos aqueles que se encontram na escuridão, aqueles que se encontram em trevas terríveis.
Afrodite era a principal deusa dos coríntios. Ela era filha de Zeus, o deus dos deuses. Isso é claro na mitologia grega. É deus dos deuses e dos homens. E Dione, a deusa das ninfas. Esse aí era considerado os pais dela. Ela nasceu na ilha de Creta, com uma beleza estonteante, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e vingativa. Reza a lenda que ela já nasceu adulta no mar, por isso o nome Afrodite significa nascida da espuma. Era considerada a deusa da beleza, a deusa sedutora, e ela atraía os homens ali para aquele templo, para um ritual muito pesado, podemos assim dizer. Havia também uma outra deusa muito adorada ali na cidade de Corinto, e o nome dessa deusa era Cibele. Eu acredito que os mais novos aí, que já leram um pouquinho da mitologia grega, sabe que essa deusa Cibele, ela se apaixonou pelo seu filho Atis, e eles começaram a se relacionar. E quando esse rapaz, ele se enamora por uma outra jovem, essa deusa Cibele fere ele de loucura e ele se castra. E aí havia uma chamada procissão que recebia o nome de O Lamento de Cibele. E nessa procissão saía um grupo de um determinado ponto da cidade e o outro de outro ponto para se encontrar. E ali eles se prostituíam, já se usavam drogas, se drogavam, e havia muito homossexualismo também nesses rituais. E alguns moços, já com trejeitos afeminados, nessa procissão, naquele frenesi, eles se castravam e jogavam os seus órgãos numa casa própria, e o dono daquela casa se achava na obrigação de cuidar daquele rapaz, e ele passava a ser mais uma sacerdotisa. Olha que coisa terrível. E Deus enviou o apóstolo Paulo para pregar na cidade de Corinto. E eu olho assim pelos olhos da fé, Deus levantando muitas pessoas aqui neste culto com a mesma unção do apóstolo Paulo, pessoas com coragem para ir no mundo e resgatar aquelas vidas que se encontram na perdição. Ainda falando um pouquinho sobre Zeus, Zeus para os romanos e Júpiter para os gregos, era o pai de Afrodite, e Vênus, que é para os romanos, e Afrodite para os gregos. Em uma batalha, o órgão de Zeus ele foi cortado e lançado no mar. Criou-se uma espuma da qual se originou a chamada deusa Afrodite. Olha, no que os coríntios acreditavam e naquilo que eles adoravam. A economia do país. A principal economia vinha dos marinheiros que se aportavam ali, participavam desses cultos e gastavam muito dinheiro na cidade de Corinto. Vinha também da prostituição, do conserto de navios. Nós sabemos que o ofício de Paulo, ele fazia tendas e ele consertava velas para navios, como nós falamos. Corinto era uma cidade portuária, ela dava entrada tanto para a Europa quanto para a Ásia. Muitos navios se aportavam ali. E da renda também dos comerciantes que se hospedavam. Essa era a principal economia da cidade de Corinto. A origem, nós estamos falando da carta. Isso é todo um contexto para nós entendermos. Paulo chegou em Corinto cerca de 52 anos depois de Cristo, morando com um casal, Áquila e Priscila. Mais tarde, Silas e Timóteo também
vieram ajudar ali naquela obra. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade de ler o livro de Atos dos Apóstolos, a partir ali do capítulo 17, que é Paulo na cidade de Atenas, fala a respeito da sua segunda viagem missionária e a estada dele ali na cidade de Corinto. E essa carta, olha, mais ou menos a data, 52 anos depois de Cristo, a segunda metade do primeiro século, e essa carta ela ainda é muito atual. 2000 anos se passaram e ainda continua muito atual para a Igreja de Cristo. Nós temos muito ainda que aprender com Deus através desta carta. Comunidade. Como era a comunidade? Embora alguns judeus tivessem se unido à igreja ali de Corinto, a maioria procedera dentre os gentios. Então, era uma igreja composta mais de gentios do que judeus. Haviam judeus, mas a quantidade era bem menor. Ocasião da epístola. A primeira Coríntios foi escrita após 4 anos, quando Paulo recebeu notícias perturbadoras acerca da má conduta dos convertidos de Corinto. Então, Paulo, como eu falei, ele estava na cidade de Éfeso e ele recebeu notícias, e as notícias não eram boas, que havia muita contenda, divisão, litígio, imoralidade dentro da igreja. Quando ele recebe essas más notícias, ele se sentiu na incumbência de escrever uma carta para orientar a igreja do Senhor. O propósito, quando nós escrevemos alguma carta, quando nós estamos pregando ou ministrando, tem um propósito. E aqui nós colocamos, é claro, tem muitos propósitos, mas colocamos 2 que são os principais. Reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja. Então, Paulo ele escreveu para reprovar aquela conduta errada e responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feitas pelos coríntios. Então, primeiro ele escreve para reprovar aquele tipo de conduta, e ele também escreve para responder algumas perguntas que estavam sendo feitas a ele. E é tão bom quando nós temos alguém para nos corrigir, para nos disciplinar. Nós tendemos a andar mais corretamente quando existe essa figura de um pastor, de um sacerdote, de uma mãe, de um pai, de uma tia, de um avô, que nos coloca limite. Isso é muito bom para a igreja do Senhor e para o ser humano de uma maneira geral. O valor da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta que trata energicamente dos problemas da igreja local. Nenhuma carta é tão rica sobre orientações de como um cristão e a igreja deve se comportar. Olha o valor que esta carta trouxe, não somente para a igreja de Corinto, mas também para nós na atualidade. Esta carta, Paulo ele trata de uma maneira muito enérgica a respeito dos problemas. Pontos importantes. A letra ficou um pouco pequena. Paulo ficou sabendo dos problemas através dos da família de Cloe. Eu gostaria que os irmãos deixassem as suas Bíblias abertas na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, no versículo 11, está escrito: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Então ele ficou sabendo porque alguém foi lá e deu notícias
para o apóstolo Paulo e foi os da família de Cloe. É muito importante quando nós falamos com uma pessoa certa. Tem algum problema? Eu não vou contar para quem não vai resolver o problema. Eles foram lá e contaram para a pessoa correta. Contaram para o apóstolo Paulo, olha, está tendo muita contenda lá na igreja de Corinto. Já havia uma carta que possivelmente é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir aqui no capítulo 5, no versículo 9. Então, esta carta que nós estamos lendo, ela não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, Paulo ele já havia escrito uma outra carta anterior, e eles ainda não haviam o quê? Obedecido à orientação do apóstolo Paulo, e foi necessário ele escrever uma outra carta. Isso serve para os líderes. Você não deve desistir nunca da primeira. Não obedeceu, não seguiu a orientação, vai novamente, escreve, conversa, mas não desiste tão fácil. O apóstolo Pedro, ele andou com Jesus cerca de 3 anos, e já no finalzinho lá do ministério terreno de Jesus, olha o que Jesus fala para Pedro. Pedro, quando tu se converteres, tu vai lá e confirma a teus irmãos. Agora vocês imaginam, 3 anos andando com Jesus, o mestre dos mestres, aquele que limpou leproso, deu vista a cego de nascença, ressuscitou morto de 4 dias e ainda não tinha se convertido. Então, vale a pena insistir com uma vida, vale a pena insistir com uma alma. Então, Paulo ele já está escrevendo aí uma outra carta. Paulo recebeu uma carta com várias perguntas, o que fez com que Paulo escrevesse esta carta que nós estamos lendo e estudando nesta noite. Ele havia recebido muitas perguntas e ele precisava responder. No capítulo 7, a partir do versículo 1, está escrito: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ou seja, os coríntios haviam escrito para Paulo, e Paulo agora está dando um retorno, um feedback das perguntas, dos questionamentos. Ele está orientando. Nem sempre a igreja reflete o comportamento do líder ou fundador. Talvez aqueles que não tivessem visão espiritual ia começar a criticar quem é que fundou esta igreja. Na igreja tem imoralidade, tem litígio, tem contenda, tem partidarismo. A pessoa que fundou esta igreja, ela com certeza não está alinhada com Deus, não está alinhada com aquilo que Deus ele realmente quer, mas nem sempre é assim. Algumas vezes o líder ele ensina aquilo que é correto, ele instrui a igreja, mas alguns resolvem não obedecer. Então, nem sempre a igreja ela reflete o comportamento do líder e também do seu fundador. Paulo ele estava na cidade de Éfeso quando ele escreveu esta carta. No capítulo 16, no versículo 8, está escrito que ele estava lá e ele recebeu uma, podemos dizer assim, comissão. No capítulo 16, versículo 8, está escrito: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. No versículo 17, está escrito: folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltavam. Eles levaram essa comitiva aí com
3 irmãos levaram uma oferta lá em Éfeso para o apóstolo Paulo e levaram também aquela carta que nós falamos aqui no capítulo 7, com várias perguntas. De posse dessas informações, nós estaremos agora fazendo menção de alguns capítulos desta carta que Paulo ele escreve à igreja de Corinto. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa com uma saudação. E ele fala também que haviam grupos ou partidos dentro da igreja. Infelizmente, existem pessoas que se convertem, mas ainda trazem algumas coisas do mundo. Uns trazem consigo os seus ídolos. Ídolos, eu não digo assim, um ídolo como que se fosse uma imagem de escultura, mas os seus ídolos lá fora. Eu gosto do artista tal, ou eu gosto do jogador fulano de tal, e a partir daí começa a seguir essas figuras. E alguns começaram a criar uma divisão dentro da igreja com grupos, ou podemos dizer até mesmo partido, dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, de Pedro ou de Cristo. Na verdade, Paulo ele deixou bem claro que nenhum dos apóstolos, eles consentiam em ter seguidores ou fãs. Toda a glória deveria ser canalizada e endereçada a Deus. Quem merece toda honra, toda glória é Deus e não o homem. E Paulo ele responde de uma maneira bem clara e objetiva, e ele diz que o corpo de Cristo não está separado. Deve haver uma unidade, e dentro da igreja também não deve haver grupos e nem partidos. É claro que se há departamento para um melhor funcionamento do corpo de Cristo, mas se o trabalho é das irmãs, é da liderança das irmãs, toda a igreja deve estar participando. Se o trabalho é na liderança das crianças, toda a igreja deve estar participando. Uns falavam que seguia Paulo porque ele foi o fundador da igreja de Corinto. Apolo porque Apolo ele era muito eloquente. Pedro porque andou com Jesus, e Cristo porque era o Messias e era o Salvador. Mas Paulo ele reprovou partidos e grupos dentro da igreja. No capítulo 2 e 3, Paulo ele começa a combater as escolas filosóficas. Como nós falamos, a cidade de Corinto era uma cidade helenizada. A cultura grega ela impregnava todos os corintianos. E havia ali os chamados sofistas. Os sofistas, eles convenciam através da retórica. E Paulo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele fala: a palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Haviam muitas escolas filosóficas e só perdia, na verdade, para Atenas, que ficava ali 20 quilômetros de distância. E Paulo ele ainda enfatiza um pouco mais. Ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele fala que os judeus buscavam um sinal e os gregos buscavam a sabedoria, mas ele pregava a Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E é interessante que ele fala a respeito de pregação para salvação. Outra coisa não substitui o caminho para nós encontrarmos a salvação. O instrumento, o mecanismo, o recurso bíblico é pregação da palavra de Deus.
E Paulo ele deixa isso muito claro nos primeiros capítulos desta carta. Paulo ele fala também a respeito de 3 classes de homens. Ele fala que existem os carnais, os espirituais e o homem natural. E ele deixa bem claro que os irmãos da igreja de Corinto eram todos carnais. Ele falou, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. E ele explica, deixa eu abrir aqui um outro parêntese. Essa figura carnal, esse simbolismo, ele não é uniforme na Bíblia. Carnal, carne, na Bíblia, pode ser carne literalmente. Quando Elias ele vai para Serepta, Deus ele falou que iria ordenar no ribeiro de Querite, antes dele ir para Serepta, ele iria ordenar os corvos que levassem pão e carne. Carne aí no sentido literal. No Evangelho de João, capítulo 1, João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne aí significa o que? A humanização, a encarnação de Jesus. E aqui nesse contexto, Paulo ele fala que carnais, na verdade, eram cristãos sem maturidade nenhuma, que precisavam ser tratados com leite até alcançarem a sua maturidade. E ele fala também sobre os espirituais, que os espirituais, eles conseguiam discernir bem a todos, e eles de ninguém conseguiam ser discernidos. E o natural é aquela pessoa que não consegue compreender nada das coisas de Deus. E nós louvamos a Deus que nesta noite, aqui neste lugar, há pessoas espirituais com desejo de aprender mais de Deus e de aprender também a sua palavra. No capítulo 4, Paulo ele fala sobre os detratores de Paulo que causavam divisões. Na verdade, eram pessoas que estavam ali na igreja somente acusando o apóstolo Paulo. E fala também sobre os dispenseiros e ministros que devem ser fiéis. O capítulo 5 é um capítulo muito importante. Fala sobre a imoralidade. Estava acontecendo muita imoralidade dentro da igreja, não era fora, não era dentro. Paulo fala também sobre disciplina e ele fala que o iníquo deveria ser tirado. Dentro da Bíblia, entenda bem aquilo que nós estamos querendo passar para a igreja do Senhor. Quando Deus ele nos chama do mundo e nós aprendemos a palavra, nós vamos recebendo o quê? Vamos entrando no processo de libertação e também de santificação. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da verdade, nós devemos ser diferente do mundo e nós devemos o quê? Largar as práticas do mundo. Um cristão jamais ele deve se prostituir. Um cristão jamais ele deve se embriagar. Um cristão jamais ele deve se vestir de uma maneira sensual. E Paulo ele age tão enérgico que no capítulo 5, no versículo 5, ou melhor, vou ler o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual, nem ainda entre os gentios, como é de haver abuso da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo,
junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha como Paulo ele trata aquele que havia recebido o conhecimento da palavra, e ele se dirige à igreja. Olha, vocês tomaram conhecimento e não se entristeceram, está agindo como aquilo que está acontecendo lá no templo de Afrodite, como aquilo que está acontecendo lá fora. Aqui o negócio é diferente. Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus ele deixou bem claro que nós somos sal e nós somos luz. Aonde a luz ela chega, ela dissipa as trevas. E onde o sal chega, o sal, nós costumamos a dizer que o efeito do sal, ele é interno, e o efeito da luz é externo. O cristão, ele tem que ser diferente por dentro e também por fora. E é assim que Deus ele quer que você seja totalmente diferente. E ele disse para a igreja toda: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo e para vocês é uma coisa normal, vocês não estão se entristecendo, não. Ele falou: olha, o tal que está fazendo isso, ele tem que ser entregue na mão de quem? De Satanás. Olha, que palavra dura, né? De repreensão. Para quem está brincando de ser crente. Pode enganar aqui o pastor, pode enganar o seu pai e a sua mãe, mas Deus você não engana, não. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. E eu louvo a Deus, porque aqui tem palavra. Só não vai se consertar quem não quiser. Capítulo 6. O capítulo 6, olha como o negócio é tão atual. Havia litígio dentro da igreja. Que coisa absurda. É um irmão e a justiça do homem contra outro irmão. Isso é um absurdo. Não pode haver isso. O capítulo 6, versículo 7 está escrito: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que Jesus ele deixou de ensinamento para nós? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, ele falou: olha, Moisés disse, está escrito, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, golpe por golpe, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Mas ele já começa a ensinar diferente. Ele falou: qualquer que te ferir uma face, você deve oferecer o quê? A outra. Se alguém te pedir aí o vestido, você dá também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você deve ir com ele quantas? 2. Olha aí o que Jesus ensinou. E Paulo falou: isso está errado. Primeiro que não era para ter demanda de um contra o outro. E se tem, será que não há ninguém maduro dentro da igreja para resolver esse negócio? Se você colocou o seu irmão crente na justiça, não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia que fala que você está errado. Está errado. Não é para ter litígio dentro da igreja, no corpo do Senhor, está errado. Você que estava querendo ganhar um dinheiro aí, em cima de um processo, querendo processar o seu irmão, comece a ler agora a palavra de Deus. Você está errado. É a Bíblia que fala isso é errado, não pode de jeito nenhum. Se você combinou lá de fazer um trabalho, e hipoteticamente falando, eu combinei de ganhar R$100. Mas eu vi, R$100 é pouco. Eu combinei 100, mudei de ideia. Eu vou lá, isso é muito pouco, então eu vou lá na justiça do homem e eu quero ganhar mais. Isso é errado. O que você combinou?
E se você, primeiro que a Bíblia fala sobre o perdão, perdoar imediatamente uma falta e esquecê-la sem mencioná-la é uma prática cristã. Então comece a vir para a igreja, para os cultos, aprender a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você fazer o que com seu irmão? Você que conhece pelo menos a oração do Pai Nosso, né? Se você não perdoar o pecado aí do teu próximo, Deus também não vai te perdoar. E você levando lá para a justiça comum as suas causas, as suas questões, isso aí não é perdão, isso não é ensinamento bíblico. E olha como essa carta escrita há 2000 anos atrás, ela é muito atual. Você não tem que ter questão nenhuma com o seu irmão. Jesus, ele deixou bem claro, se teu irmão, ele pecar contra ti, o que é para fazer? Vir aqui pedir perdão em público na igreja? Querer se consertar no dia da ceia? Não, a Bíblia fala que vai tu e ele só. Se você não conseguir resolver a situação, é que você leva 2 ou 3 testemunhas. Se aí ele não ouvir, é que você leva a situação para a igreja. É assim que se resolve os problemas entre irmãos. Jesus deixa bem claro, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. É assim que se resolve essa questão de problema entre irmãos. E você aí que estava querendo se dar bem com o processo, Deus, ele reprova esse negócio aí entre irmãos. Tem que chegar e resolver. Vai primeiro conversar com ele. Capítulo 7, Paulo ele fala a respeito de casamento e também do celibato. Ele fala no versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E em Gênesis, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Não é um antagonismo, depende do contexto. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia de uma maneira geral e não pegarmos textos isolados. Paulo, ele sabia que ele poderia viver na vida ali, podemos dizer, de abstinência. Ele conseguia se conter e ele resolveu se preservar para Deus e também para a obra do Senhor. E ele na condição de um apóstolo. Imagina um apóstolo sendo apedrejado e sendo açoitado numa praça pública. Se ele está lá com a esposa, com os filhos, se alguém tacasse uma pedra na cara lá da esposa do apóstolo Paulo, poxa, iria doer muito. Se batesse lá numa das crianças dele, o negócio ia ficar bem difícil para ele. Nós estaremos encerrando, já vai dar 9 horas. E quem sabe, numa próxima oportunidade, nós continuamos falando dessa carta que é tão rica. E você aproveite também a oportunidade de começar a ler, você que ainda não leu esse ano, por esses dias, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só tem 16 capítulos e ela é muito rápida de se ler. E eu agradeço a todos que vieram aqui para o estudo. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui com as mãos vazias, não. Deus, ele está derramando bênçãos espirituais e também te despertando para o aprendizado da palavra de Deus. E nós agradecemos a oportunidade.